5 coisas que poderão atrapalhar a sua vida para viver um futuro brilhante. Em 2 Coríntios 9,6 diz: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz, e outras não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida, e isso não ocorre de um dia para o outro. Não sei como está a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã no outro dia você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei da semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. E como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui a 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar o seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. E hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida e poderão travar o seu futuro, caso você não combata hoje. São: 1, a dor; 2, a dúvida; 3, a ignorância; 4, o desequilíbrio emocional; 5, estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder da decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. E a primeira coisa delas é a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo ele não tem pressa, então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenham uma dor para contar. A dor, ela é uma trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem o seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda, impedindo que você desfrute dos dias bons. 2, a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago 1,6: Peça, porém, com fé, em nada duvidando,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvidas em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé e a administração disso será realizada com sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre no seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. Terceiro, ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias 4,6 diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." As pessoas querem tudo mastigadinho, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. Quarto, desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros. O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, te ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. E a Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo, uma crítica, uma ameaça, são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare que se você der margem a alguém, isso vai te explodir, mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo, você corre o risco estando com outras pessoas, ou seja, sozinho você implode, com outros você explode, entendeu? O externo afeta a sua vida da mesma forma, e o seu interior, se não estiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro, se você acreditar verdadeiramente nisso, você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo que falamos até agora e hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. Em Jonas 4:1 diz assim: "Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se." O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade quando Deus salvou Nínive. Ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado por um bem que Deus faz? É porque mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, o seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, como Jonas, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos,
você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do eu do que a voz do Espírito Santo. Em Jonas capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como um Deus bom, paciente, amoroso, que ele é. E vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus, ele é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pelas atitudes dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e a sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia, ele pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal. Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. O desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro e coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus na sua vida. Em Jonas 4,9 diz: Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas, ele continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus, mas estamos falando de um profeta escolhido por Deus. Jonas, capítulo 4, versículos 10 e 11 diz: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus deixa claro para Jonas como é que ele pode perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive. Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus entende que a ignorância feriu aquele povo, então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. A dor, ela vem contra a nossa vida devido às nossas escolhas erradas.
E se permitirmos, Deus, ele é especialista em usar a dor ao seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda a dor na Bíblia foi usada a favor de Deus, quando foi permitido que ele agisse. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a fé de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que passou. Porque Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Então chegou o tempo que a dor, a dúvida e a ignorância e ainda o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. 5. Estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada, irá afundar junto com ela. Então tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar. O barco vai balançar por um problema que por muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar, que não deveriam fazer parte do nosso destino. Então, identifique o que paralisa o seu futuro. Saiba separar as sementes boas e ruins para que as suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Isso depende apenas da sua postura. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, dúvidas, ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente, e outras ainda estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Que esta mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas para que elas saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, e se você gostou, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, pois a nova aliança é uma realidade que vai mudar a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.